Oi, oi, oi! Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o medo de errar, sobre deixar de fazer as coisas com medo de não conseguir fazer do jeito que você queria, ou com medo de não fazer do jeito que as outras pessoas esperavam. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre o medo de tentar e errar, sobre erros, a gente vai conversar um pouco sobre expectativas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você já deixou de fazer alguma coisa na sua vida por medo, ou se você só quer mesmo entender uma forma de aprender a lidar com esse medo de uma forma melhor, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Oi, gente, eu sou a Duda, seja muito bem-vinda ao meu canal. Mais um dia aqui, né, conversando um pouquinho com vocês sobre esse assunto, sobre tentativas e erros. Eu já gostaria de pedir para você, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de tema, já deixa o seu curtir aqui de baixo e já comenta aqui para mim também nesse vídeo se você já deixou alguma vez de fazer alguma coisa por medo de não conseguir fazer, ou por medo de errar, ou por medo de decepcionar alguém, por não fazer do jeito que a pessoa esperava, tá? Então deixe seu curtir, deixe seu comentário aqui, que isso me ajuda a entender que você está gostando dos vídeos aqui do canal e que eu posso estar fazendo mais vídeos sobre esse tipo de assunto, tá? Primeiro, é que todo mundo tem medo, gente. Todo mundo tem medo de alguma coisa, não existe uma pessoa que seja 100% sem medo de nada. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E a própria coragem, ela não é uma ausência do medo. A coragem remete a mais ao enfrentamento desse medo do que a falta dele. Então, para uma pessoa ser corajosa, ela precisa de ser capaz de enfrentar os próprios medos dela para ela se tornar uma pessoa corajosa. Então, isso parte do princípio que a pessoa tem medo. Então, vamos lá. O medo de errar, o medo de fracassar, de onde que eu tirei esse tema? Eu comecei a fazer um estágio recente e aí eu estava vendo os alunos lá, né, na escola, e estava me vendo também como eu estava me comportando. A professora me ofereceu uma oportunidade de conversar e tal com os alunos dentro de sala. E aí, de início, eu fiquei com muito medo, porque eu tinha medo de falar alguma bobagem, eu estava com medo de errar alguma questão quando ela me deixou para resolver as atividades. Então, eu fiquei com muito medo por dentro. Eu estava muito nervosa. E aí, depois, quando as meninas foram apresentar, né, as atividades delas, eu também reparava que a gente fez uma sequência de leituras, né, de leitura de atividade e resposta. E teve algumas que erraram as respostas e quando elas erraram, elas ficaram tristes, né, ficaram tipo com vergonha, sabe, de ter errado. E aí eu parei para pensar no quanto às vezes a gente é bobo em relação a isso. Porque muitas vezes a gente perde oportunidades exatamente pelo medo de errar, exatamente pelo medo de tentar, né? Muitas vezes na nossa vida, e isso vai ficando cada vez pior, quanto mais adulto a gente vai ficando, quanto mais velho a gente vai ficando, parece que ao invés de melhorar isso, vai ficando pior. Porque aí a gente cada vez mais vai pensando no julgamento das outras pessoas, vai ficando com medo de ser ridicularizado pelas outras pessoas. Então, acontece que algumas vezes a gente vai indo se fechando, sabe? Pelo medo. Com medo de acontecer alguma coisa e as pessoas não gostarem da gente, ou com medo das pessoas julgarem a gente, e a gente para de fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, ou para de tentar. E isso, gente, é uma coisa que eu e você, quando eu tô falando isso, eu também tô falando pra mim, uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque não tem como a gente passar na nossa vida e a gente crescer na nossa vida sem enfrentar esses medos. Esses medos sempre vão existir, na verdade. E eles são importantes também porque eles nos protegem também de algumas coisas. Mas a gente precisa de ver e analisar as situações que a gente tem medo e reparar se isso é uma situação real mesmo, se isso é uma coisa que vai me colocar em perigo, ou se isso é uma coisa que simplesmente, se eu errar, eu vou conseguir passar por cima e depois eu vou aprender em cima daquilo ali e vou fazer diferente numa outra oportunidade que eu tiver. Cada vez que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando cada vez mais com isso na cabeça. De não, eu não vou porque vai parecer que eu sou burro, ou eu não vou fazer porque eu vou passar vergonha na frente dos outros, ou não, eu não vou fazer isso porque às vezes eu vou começar, não vou conseguir terminar, não vou dar conta de terminar, vou ter que pedir ajuda para alguém, eu tenho vergonha de pedir ajuda. Então, gente, o medo é uma coisa que nos paralisa, é uma coisa que nos impede de viver algumas coisas.
A criança, por exemplo, quando ela está aprendendo a andar, se a gente for reparar bem, se você que estiver me vendo aí nesse vídeo, tiver tido contato com alguma criança que aprendeu a andar e que você conseguiu acompanhar esse processo, a criança, até que ela aprenda a andar, gente, ela cai várias vezes. Ela cai, às vezes ela até machuca, várias vezes. Às vezes ela precisa de um adulto ali perto dela para acompanhar esses passos dela, para ajudar ela ali, para segurar ela, para dar força para ela conseguir andar. Muitas vezes isso acontece com a criancinha, até que ela aprenda a conseguir andar direito, até que ela aprenda a ter força para dar os passos dela sozinha. E mesmo assim, ainda depois acontecem alguns tombos, mesmo depois que ela aprende a andar direitinho e tudo pela rua, ela ainda cai, ela ainda escorrega, ela ainda tropeça ainda, mesmo aprendendo a andar direitinho, gente. Se for uma criança como eu, por exemplo, inclusive, ela vai ter caído muito, porque eu caía muito quando eu era criança. Mas o que a gente pode aprender com isso, gente? Não existe um jeito da gente aprender uma coisa nova sem que a gente passe por esse processo de às vezes errar, de às vezes cair, de às vezes ter que levantar e bater a bunda, sabe assim, a mão na bunda assim e tocar a vida pra frente. Não tem como a gente passar pela vida evitando isso, né? E quando a gente tenta evitar isso, isso causa um sofrimento ainda maior, porque a gente deixa de aproveitar a vida como ela é. Deixa de conhecer pessoas novas, deixa de conhecer lugares novos, deixa de aprender coisas novas, né? Deixa de conhecer pessoas ali que às vezes você falando, não, me ajuda aí, me dá um socorro aí, vão poder te ajudar e vão poder te guiar para conseguir coisas ainda maiores. Não tem como passar pela vida, gente, sem passar por todo esse processo. Eu sei, é muito difícil, às vezes eu também fico com muita raiva, inclusive às vezes eu tenho muita dificuldade também nisso. Mas isso é uma coisa que a gente precisa se atentar cada vez mais. Eu queria que você pensasse um pouquinho, o que te paralisa? Por que você tem medo? O que você gostaria que não fez, de fazer ainda que não fez por causa que você tem medo? O que te paralisa hoje? O que te impede hoje? O que te impede talvez de ir para um cargo maior? O que te impede de aprender mais? O que é? Será que esse medo realmente vale a pena, gente? Eu queria trazer para vocês essa reflexão sobre medos e fracassos. O único jeito de você passar e de você vencer esse medo é tentando. Então se arrisque mais, vai mais à frente, coloca mais a cara no sol, tenta mais, erra mais também, mas aprenda mais, viva essa vida que você tem aí hoje, esse dia que você tem aí hoje para viver. Esse é o nosso vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por ter assistido. Eu gostaria de pedir também de novo para você deixar o seu curtir aqui de baixo se você gostou desse vídeo e se também você quer ver mais vídeos sobre esse tipo de tema. Também gostaria de pedir para você comentar aqui de baixo se você já teve alguma situação que você teve medo, se você já deixou de fazer alguma coisa por medo de errar, por medo de fracassar ali, por medo de decepcionar alguém. Gostaria de pedir que você comentasse aqui para mim, que eu quero muito saber a sua opinião a respeito desse assunto. Eu também gostaria de te indicar para você ver esses vídeos aqui do meu canal também, que vão ser muito bons para você entender um pouco mais sobre esse assunto, tá? Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima. E comenta aqui também, gente, que tipos de vídeos que você quer ver aqui no canal, tá? Que temas, que tipo de vídeos que você gostaria que a gente conversasse aqui um pouco nesse canal, tá? Agora sim, tchauzinho, até mais. Tchau!